Como vencer o desânimo de acordo com a Bíblia? Vamos trazer neste vídeo 7 passos. O desânimo pode ser vencido mediante a fé e a decisão firme do coração de mudar de atitude diante as circunstâncias da vida. Jesus disse para termos bom ânimo, mesmo passando por aflições, porque ele venceu o mundo, como diz em João capítulo 16, versículo 33. As dificuldades da vida às vezes pressionam tanto que podem até nos deixar sem fôlego. O desânimo é isso mesmo, aquele estado de prostração, de indisposição, falta de vigor ou mesmo um desapreço pela vida. É uma condição de abatimento, tédio, amargura ou preguiça pela qual normalmente todas as pessoas passam em algum momento da vida. Mas a vitória de Cristo sobre tudo deve nos encher de ânimo e disposição para seguirmos os seus passos. Jesus disse: com ele temos também como vencer. Você se sente desanimado, com aquela vontade de fazer nada constantemente? Confira agora algumas dicas importantes para vencer esse problema. O primeiro passo importante é reconhecer o seu estado de desânimo. Ganhe consciência de que o desânimo pode tornar-se um mau hábito. Para mudar esse estado negativo, você precisa, antes de mais nada, reconhecer a sua condição. A sensação de apatia, preguiça ou tédio constante pode agravar e lhe tornar infrutífero espiritualmente e nos afazeres diários. No nível emocional, você poderá sentir esgotamento, ansiedade, tristeza, procrastinação ou depressão. Fisicamente, você pode estar com algum problema orgânico, alteração hormonal, deficiência de algum tipo de vitamina, como do complexo B, ou apenas com preguiça, que tem deixado desmotivado para qualquer tipo de tarefa, trabalho ou atividade. Considere se alguma dessas opções é o seu caso e decida sair desta condição, que às vezes a questão pode ser emocional, psicológica, como também uma questão biológica de falta ou deficiência de alguma vitamina. Segundo passo, avalie quais são as causas de seu desânimo. Esse é um importante passo de autoanálise. Reconheça a origem dos sinais e decida por fim no desânimo urgentemente. Quando desconhecemos as razões, fica difícil atacar a raiz do problema. Procure descobrir o que tem deixado você desanimado ultimamente. O seu ambiente pode ser advindo de diversos fatores: problemas financeiros, familiares, relacionamentos, profissional, doenças, sedentarismo, estresse ou por causa de esfriamento espiritual. Analise se você tem desenvolvido maus hábitos de alimentação, excesso de trabalho ou falta de descanso, por exemplo. Terceiro passo, identificado as causas, ataque-as com as armas que Deus te deu. A Bíblia provém resposta para cada uma das possíveis causas de desânimos. Por exemplo, para o problema de falta de motivação, diz em Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao 24, faça tudo como se fosse para Deus. Problemas financeiros, Filipenses capítulo 4, versículo 19, seja sábio ao administrar seu dinheiro e confie na provisão de Deus. Falta de descanso, está em Êxodo 34, 21. Não se esqueça de descansar, é bíblico, o próprio Deus nos deu exemplo. Falta de fé, a fé vem pelo ouvir, ler, meditar e estudar e conhecer a palavra de Deus, como está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Se a causa for preguiça, a Bíblia adverte nós sobre esse mal, em Provérbios 6, capítulo 6 e 11. Se a causa for insegurança, a confiança em Deus traz firme segurança ao coração. Naum, capítulo 1, versículo 7. Pouca produtividade, deixe a inatividade e faça tudo o que Deus lhe permite. Eclesiastes 9, capítulo 10. Desperdiçar o tempo. Precisamos aproveitar o tempo de forma diligente. Efésios capítulo 5, versículo 16. Falta de oração e gratidão. Desenvolva comunhão diária com Deus, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 ao 18. Mesmo assim, se ainda não encontrou a causa para a situação, vamos agora a alguns problemas que podem ser a causa, o gatilho, problemas sentimentais. A área emocional é quase sempre a mais afetada e quase sempre tem a ver com a expectativa frustrada. Ore e peça a Deus cuidar de suas emoções. Desajustes emocionais podem colocar um desequilíbrio
todas as outras áreas da vida. Se tem ou já teve problemas amorosos, relacionamentos rompidos, carência afetiva ou sofre decepções nessa área, talvez seja tempo de fazer uma pausa. A dor pode parecer incurável, porém Deus é especialista em curar todas as dores humanas. Busque nele a cura. Ele sabe reparar corações partidos. Você tem valor e Jesus se importa com você. Entregue seu coração para o Senhor, cuidar dele, encontre suficiência nele para se tornar feliz. Se dê um tempo para restaurar sua paz interior, depois deixe Deus lhe surpreender com o que virá. Maus hábitos quanto ao cuidados do corpo. Nós somos muito preciosos, por isso precisamos de cuidar e estar atento aos sinais que o corpo nos dá. Ele simplesmente pode estar lhe avisando que está chegando ao seu limite e que precisa descansar e revitalizar. Precisamos desenvolver bons hábitos diariamente para evitar que os maus hábitos se instalem e dominem. Procurar ajuda de um especialista. Caso não encontre nenhuma razão aparente para o seu desânimo, considere a possibilidade de buscar ajuda médica. Faça um check-up geral para ver alguma relação entre seu estado de prostração e alguma alteração no seu estado de saúde. Reconheça a sua identidade em Cristo. Todo cristão sabe que a sua força não vem de si mesmo, nem deve ser condicionada pela circunstância. Por isso, sempre que começar a se sentir desanimado ou sem forças diante de algo, lembre-se de que você é um filho de Deus. A sua nova natureza, a partir de Jesus Cristo, torna capacitado a vencer os obstáculos que se levantem à sua frente. Além disso, há outro lado maravilhoso. O Espírito de Deus habita no seu coração. Por causa dele, você pode suportar todas as dificuldades com bom ânimo. Veja agora algumas relacionadas e de maneira bem importante. Você é amado por Deus, como está em João capítulo 3, versículo 1. Deus te dá vida hoje e isso vale a pena. Você foi salvo por Cristo para viver uma nova vida. A sua alegria e força vem do Senhor, como está em Salmos capítulo 28, versículo 7. Deixe o passado para trás. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Enquanto você vive, Deus tem um propósito para a sua vida. Aproveite o tempo. Depois da morte, já não haverá oportunidade de trabalhar, realizar, sorrir, construir e amar, como está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. O quinto passo importante, revitalize a sua mente. Para uma mente saudável, é preciso colocá-la em atividade. Elabore bons pensamentos. Já dizia o velho ditado, mente vazia é a oficina do diabo. Encha suas ideias com a palavra de Deus, como está em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Estude mais. A beleza em ser um eterno aprendiz. Aprenda coisas novas. Pense mais profundamente acerca das coisas. Deus, vida, morte, universo, ciência, cultura, arte e etc. Raciocine. Não seja um Maria vai com as outras. Tire suas próprias conclusões. Pesquise, avalie, elabore conceitos, descubra coisas novas. Preste a Deus um culto racional. Ofereça a Deus a sua vida todos os dias, mesmo que para isso seja preciso esforçar-se mais para seguir em frente, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 1. Renove a sua mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia ensina que devemos renovar o nosso entendimento e não tomar a forma dos padrões do mundo. Torne a sua mente renovada na palavra de Deus. Quem está desanimado tende a descuidar do corpo e praticar uma má alimentação, saltando refeições ou compensando, comendo demais. Além disso, a preguiça também interfere no nosso desempenho físico e nos cuidados básicos com a higiene estética. Alimente-se bem. A má alimentação interfere diretamente no nosso desempenho diário, devido à ausência ou pelo excesso de determinados nutrientes. Alguns alimentos podem afetar diretamente o nosso organismo, inclusive o nosso estado de humor. Por isso, escolha alimentos mais saudáveis. Coma moderadamente e beba mais água. Tome cuidado com os extremos, comer de menos, dietas extravagantes ou devorar comidas que trazem desconforto. Esse desajuste pode colaborar para o seu desequilíbrio físico, emocional e espiritual. Tenha um corpo saudável, mexa-se, esforce mais, caminhe mais vezes, opte por subir e descer escada em vez de ir sempre de elevador. Busque ter uma vida ativa, se alongue pelas manhãs, limpe a casa, dance, brinque com as crianças, pratique algum esporte ou faça exercícios físicos
regularmente. Cuidado com o excesso de trabalho. O desgaste devido ao trabalho demasiado é outra causa de problemas físicos, emocionais e familiares. O estresse, a pressão e cobranças exageradas no emprego também causam desânimo, fadiga e tensão nas relações sociais. Um dos problemas aqui envolvido pode estar relacionado com as muitas distrações a que estamos sujeitos atualmente. A consulta frequente ao celular, notificações constantes das redes sociais e a facilidade de acesso à informação faz com que você perca facilmente o foco de atenção nas tarefas que esteja desenvolvendo. Cuidado para que essas tendências não se tornem um vício, porque retornar à tarefa interrompida várias vezes demanda um gasto muito maior de energia e concentração. O seu cansaço excessivo e baixa produtividade pode se originar exatamente do excesso de distrações. Cuide-se bem. A aparência não é tudo, o mais importante. Mantenha cuidados pessoais diários de higiene e beleza, mas sem excesso. Vista-se adequadamente para cada ocasião. Cause um bom impacto com a sua presença nos ambientes pela descrição, simpatia e bom ânimo. Procure dormir bem diariamente. Desenvolva o bom humor. Aprenda a gostar de si mesmo, seja ativo. Há pessoas que só reagem ao que lhe acontece, e isso não é bom. Faça a diferença, procure estar disponível, assuma tarefas difíceis, pague o preço, trabalhe no anonimato, supere expectativas e seja o primeiro a oferecer ajuda. Doe-se a quem necessita. Desenvolva emoções equilibradas. O cristão precisa ter as suas emoções tratadas por Deus. A falta de equilíbrio emocional também pode gerar desânimo e tristeza. As perturbações emocionais começam a gerar sentimentos de apatia, medo, inveja, ressentimentos e sofrimento. Todas essas emoções negativas causam danos à sua saúde emocional e precisam ser removidas de sua vida. Reconheça que Deus é a sua fonte de ânimo e contentamento. Ouça a palavra de Deus e obedeça, como está em Lucas capítulo 11, versículo 28. Não se isole. A companhia das pessoas que amamos é importante. Deixe de ser apático ou ansioso. Deus cuida de você. Alegre-se. Pratique o perdão. Saiba gerir sua ira e insatisfação. Uma boa dose questão é estudar mais sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Eu vou trazer aqui no canal mais temas sobre inteligência emocional e autoconfiança para você ganhar essas duas questões que é muito necessário hoje em dia para aumentar a confiança e a segurança, autoconhecimento e também inteligência emocional. Também é importante você encontrar o seu propósito como pessoa e dedicar-se isso para a glória de Deus. A instabilidade do coração é um grave problema, como diz em Tiago capítulo 1, versículo 7 ao 8, é capaz de desajustar todas as outras áreas da vida. Caso a perceba que as suas emoções estejam muito desequilibradas, busque ajuda em Deus, mas também de um especialista. Há tratamentos e terapias importantes para ajudar casos de crises psicológicas e estados emocionais mais extremos. Exclua a falta de desânimo e coloque o seu coração aos cuidados de Deus. Viva com Cristo uma vida que traz satisfação, confiança, serenidade, alegria, esperança e amor. Então, amigos e irmãos, esse foi um vídeo sobre desânimo. A gente trouxe aqui alguns tópicos e algumas dicas para que você possa retornar à motivação, certo? E não ficar procrastinando e sempre produzir. Eu vou trazer também aqui alguns vídeos sobre inteligência emocional e sobre autoconhecimento, alguns exercícios para que você possa fazer para se conhecer melhor, para poder combater o desânimo e também a insegurança, ok? E terminamos aqui este vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.